constituição e da assunção, que foi em maio. O período entre contrato e assunção foi o período de tramitação da análise e documentação dos bens afetos, dos bens reversíveis, também a constituição integral da empresa e outros detalhes da assunção comercial, né, da passagem da assunção comercial da SEDAI para a concessionária. Tá bom? Esse é um resumo, que é histórico da Fundação Rio Águas, aqui o histórico da legislação toda, que eu já acabei de falar, não precisa repetir. E nós, a Fundação Rio Águas, um pouquinho de detalhe aqui, a Fundação é uma estrutura toda dedicada a saneamento e principalmente controle de enchentes. E essa estrutura de regulação e fiscalização foi baseada exatamente na capacidade técnica específica. É uma fundação, já tem um grau de independência, e ela pode exercer essa atividade que foi destinada a ela. Tá, ok? Esse é o trabalho. Nós temos uma diretoria de saneamento exclusivamente dedicada à fiscalização e regulação dessa concessão, mas toda a estrutura da Rio Águas é agente do trabalho. E tem a diretoria colegiada formada pelos diretores. Esse é um pré-requisito interessante, porque deliberações, processos regulatórios são analisados pela diretoria colegiada. Tá bom? Agora sim, a AP5, a gente fala em AP5, é um jargão nosso, mas a AP5 é a parte do território municipal, que vai da região do bairro de Deodoro até Santa Cruz, indo até Guaratiba ali embaixo. Ela representa metade do território municipal, mais ou menos 1.800.000 habitantes. Se fosse um município, seria o 8º município do país. Então, é uma área bastante extensa, uma distribuição de densidade populacional diferenciada ao longo da Avenida Brasil e da linha do trem, maior concentração. Hoje são 23 bairros, se eu não me engano, a maioria que nós conhecemos, Campo Grande, Santa Cruz, Sepetiba, Deodoro. Aqui as bacias hidrográficas, a gente pode observar a característica que elas não são convergentes, como é a bacia aqui essa bacia do Jacaré aqui, que me fugiu o nome do Canal do Cunha, que tem 3 rios importantes convergindo com o Canal do Cunha, que as bacias são divergentes. Isso já mostra uma tendência para o projeto de esgotamento sanitário. Uma visão aqui da densidade, essa região aqui de Bangu e Senador Camará muito densa, aí mais ou menos umas 650.000 pessoas. A outra região já com alguns núcleos de adensamento, uma distribuição diferente na área de Guaratiba, Pedra e Barra. Evidentemente que a tarefa da concessionária no contrato é a implantação do sistema separador absoluto. Esse é o fundamento da atividade, mas dentro de uma progressão, da substituição natural do unitário para o separador absoluto. E tem um quadro de metas. Eu não vou me detalhar aqui nas metas, nem nada da concessão. Eu queria focar um pouco essa parte da engenharia, da execução, a própria concessionária vai falar, mas do esforço da prefeitura de constituir um ente que tenha um elevado nível de capacitação para fazer o trabalho de regulação e fiscalização. Isso é um trabalho que tem sido feito diariamente, com muito esforço. Nós não temos um paradigma, uma referência assim, muito expressiva na própria prefeitura, e no Estado mesmo nós temos a Genesa, que é um parceiro nosso, até faz parte do nosso conselho consultivo. E a gente se espelha em parte neles, mas a dimensão até o trabalho deles, em termos de população atendida, é um pouco inferior ao nosso trabalho aqui. Então, essa área do crescimento da instituição, a Fundação Rio Águas, como ente regulador, é um trabalho que nós temos nos dedicado muito, tá bom? Esse trabalho aqui é um resumo das atividades de 2011, 2013, que foi apresentado ao Conselho Consultivo. No ano que vem vai ter, evidentemente, o desse ano. Eu vou citar só algumas páginas. São atos que nós já fizemos
institucionais, emitimos portarias da criação até pela própria diretoria colegiada, um contrato de interdependência de uso de galeria de água pluvial pela concessionária. Isso também é uma inovação. Nós criamos um contrato exclusivo de interdependência entre os dois serviços, porque ainda há cobrança de coleta, cobrança pelo transporte de água pluvial do esgoto sanitário. E isso atribuiu à concessionária algumas atividades. Eles fazem operação de limpeza e manutenção de galerias até diâmetro 600, e conforme vai substituindo drenagem pela galeria de separador absoluto, isso vai diminuindo. Então, é uma novidade, um contrato de interdependência de uso de GAP. Cessão gratuita de bens móveis, isso foi Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, o bem é privado, é da estrutura, nem da Caixa Econômica, né? É do fundo. Então, nós tivemos que fazer uma troca. A Caixa Econômica passou para a Prefeitura e nós passamos os de 0 a 3 salários mínimos para a operação da estação de tratamento para a concessionária. Então, essas 3 atividades foram muito, muito importantes. Hoje eles operam 23 ou 26 estações de tratamento de Minha Casa Minha Vida, tirando do usuário esse ônus, né? Nós também criamos a estrutura dos processos regulatórios, que vai desde mudança de tarifa ou alguma reclamação de usuário. Isso também foi instituído dentro do processo de evolução da própria fundação, o exercício da diretoria colegiada, com as suas deliberações, os comitês de governança previstos no contrato, eles funcionam, eles têm representação de toda a estrutura pública, municipal e também externa. A SEDAI também participa. Os comitês de governança, eles vão acompanhando o processo de desenvolvimento das atividades da concessionária. Nós temos governança na área de projeto, planejamento, temos governança na área de obras, porque envolve muito licenciamento de empresa, interferência com concessionárias e tudo mais. Eles funcionam. Nós temos até essa semana a reunião dos 2 comitês. Nós temos um indicador de desempenho da empresa, e esse dentro do previsto no contrato está em processo de ajuste, está pronto para ser emitido. São 10 indicadores. Nós, evidentemente, já tivemos oportunidade de fazer sanções administrativas. Nós temos um fluxo de documento acumulado aí na faixa de 300, 400, principalmente ofícios, avisos, notificações, informações complementares de ambas as partes. A área econômico-financeira, nós temos uma relação intensa com a SEDAI, mas algumas parcelas de atividades previstas no contrato de interdependência demoraram a ser implantadas. A gestão comercial só foi assumida pela concessionária 1 ano e meio depois, 1 ano e 4 meses depois. A SEDAI continua operando o sistema operacional de emissão de conta deles até agosto de 2013. E o esperado era no início da concessão. Esse é um trabalho, foi difícil, está sendo difícil a transição total. Nós trabalhamos atualmente na contabilidade regulatória, que é uma ciência, que é uma capacitação nova para nós. Nós temos uma outorga, a Prefeitura teve outorga. O vencedor ganhou por uma outorga, e existe uma outorga fixa de 4% do faturamento bruto e 2% para fiscalização. Isso faz parte. A meta geral, 40% de cobertura em 5 anos. Aquele atendimento e tratamento são considerações em cima dos 40%, depois 70% no 10º ano e finalizando com 90% de cobertura para a população da época, né?
Hoje eles têm um quadro já previsto de investimentos para atingir essa meta de cobertura no prazo. Aqui a zona de primeiro investimento deles envolveu muito a área de Deodoro por causa das Olimpíadas e também a área de Bangu. Todas elas contribuem para a Baía de Guanabara. Esse é o primeiro foco para atender essa primeira etapa de 5 anos. O detalhamento disso o Armando vai apresentar. Nós estamos trabalhando na transparência das informações. Esse site é o site da Rio Águas, dentro da estrutura do portal da Prefeitura. A documentação mais detalhada de tudo que nós falamos aqui, o contrato, os anexos, o contrato de interdependência, estão todos disponibilizados lá sem nenhum problema, tá bom? Então, a nossa intenção foi mostrar uma memória do trabalho que foi desenvolvido, envolveu muitos entes. Foi um trabalho extenso e não foi nada isolado por parte da Prefeitura. Foi um trabalho totalmente integrado com o Estado e o Poder Público Municipal. Tá ok? Eu agradeço essa oportunidade, Flávio Carneiro, o Rios. A nossa intenção era demonstrar essa memória, guardar isso, porque isso motivou uma concessão que já vai agora em janeiro completar 3 anos de assinatura do contrato, e ela vem desempenhando o que está previsto, evidentemente, no contrato de concessão. Tá bom? Então, Rios, era essa etapa do nossa discussão da memória. Bom, eu agradeço aqui o Edson e ele vai ficar por aqui para atender as perguntas, até porque, como eu avisei no início, né, algumas perguntas foram me enviadas aqui para a minha divisão de recursos e saneamento, foram enviadas por e-mail, né? Agora, eu lembro para quem chegou depois que solicito que na hora de sair, ali na entrada, assine a lista de presença para caso da estatística aqui do clube e para contatos e outros detalhes, né? Então, agora eu passo a palavra para o Armando Góes de Araújo Neto, que é o presidente da concessionária Foz Águas 5. É isso? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu fiz uma apresentação. Primeiro, antes de tudo, eu peço desculpa pela a não presença do Leonardo aqui. O Leonardo iria fazer a palestra conjunto comigo aqui, mas ele teve outros problemas lá e ele vai ter que viajar amanhã e não pôde vir. Eu fiz uma palestra mais ou menos institucional sobre o que é a Foz Águas 5, em termos de estrutura, em termos do negócio. Depois entrei um pouco na parte comercial da concessão, um pouco na parte operacional da concessão e na parte de investimentos e de obras e engenharia dela. No institucional, nós temos uma concessão de serviço da AP5, tem que ter um prazo de 30 anos. Nós assinamos esse contrato. O Edson, eu estava dizendo a ele aqui agora que ele já falou metade de minha apresentação. A assinatura do contrato foi em janeiro de 2012. Nós iniciamos a operação, a ordem de serviço foi em maio de 2012. Nós estamos na Zona Oeste, são os 21 bairros da AP5. A população é em torno de 1,7 milhões de habitantes e 48% do município do Rio de Janeiro. Uma característica dessas 48% do Rio de Janeiro, essa é a estrutura dos atores na concessão. A concessionária Foz Águas 5, 50% é o Odebrecht Ambiental, 50% é o Grupo Águas do Brasil. As duas juntas têm mais ou menos 26 concessões plenas ou PPPs ou concessões parciais de água e esgoto. E uma das características interessantes dessa concessão nossa é o tamanho da área da AP5. Eu hoje estava levantando e fiz um exercício. A nossa concessão aqui, em termos de área, a área urbana dela e a área urbana de 11 concessionárias da Odebrecht Ambiental cabem dentro da área urbana dessa concessão. Então, é uma área urbana extremamente grande, é uma área são 570 quilômetros quadrados quase,
e é um trabalho difícil, é uma região não muito simples em termos de ambiente. O ambiente é difícil, não é um ambiente fácil de você trabalhar, mas é extremamente desafiador. As duas empresas fizeram a concessionária, que chama-se Foz Águas 5. O Foz vem do Odebrecht Ambiental, que era o nome anterior da parte de saneamento da Odebrecht. O cliente nosso é a Prefeitura, o agente regulador a Rio Águas e um parceiro comercial nosso é a SEDAI, que nós, por força contratual, nós fazemos toda a gestão comercial da água lá na AP5. Não teria sentido a gente fazer saneamento a parte de esgoto sem ter a forma de gerir a água em conjunto. O Edson já mostrou, esse é um desenho da AP5 no todo. Essa é a situação nossa em termos de distribuição operacional. Nós temos 3 bases operacionais, uma em Sepetiba, uma em Campo Grande e uma em Deodoro. A sede da empresa, a sede operacional da empresa é em Bangu. E nós temos lojas comerciais em Santa Cruz, em Campo Grande e em Bangu também. Essas são as metas contratuais, o Edson falou rapidamente dela. Nós temos 40% de cobertura até o 5º ano, 33% de atendimento, o tratamento de 95%, com o indicador, o A/B, que dá 31% mais ou menos do atendimento vezes o tratamento. Essa é a quantidade de geração de empregos que nós temos. Empregos próprios, nós temos 517 empregados hoje, 60% deles vêm da própria Zona Oeste. Nós temos 152 terceirizados diretos que trabalham na parte de segurança, a parte de hidrometração, que nós contratamos, subcontratamos, e temos a parte de terceiros de investimento em obras. Hoje, por um acaso, eu vi esse número ontem, hoje nós estamos com 1.020 pessoas, mais ou menos. Nós hoje temos 15 frentes de obra já, 15 empresas contratadas com 50 frentes de obra. Na parte comercial, nós temos um 0800 hoje. Esse 0800, ele começou a operar em maio de 2012, ele atende 24 horas por dia, em média são 13 mil ligações por mês. E nós temos atendimento físico nas 3 lojas em Bangu, Campo Grande e Santa Cruz. Quando nós iniciamos a concessão, foi necessário fazer um recadastramento da região toda. Nós fizemos um recadastramento 100% das